Glória a Deus. A paz do Senhor a todos, amém. A paz do Senhor para você que está em casa, nos ouvindo, nos assistindo nesta noite. Que a paz gloriosa do Senhor possa estar em cada coração. Que a paz do Espírito Santo de Deus possa penetrar no fundo da sua alma e te captar, te fisgar, como um anzol fisga um peixe, e te trazer para bem pertinho dele, para que você possa ouvir a palavra dele, possa entender, e que essa palavra possa frutificar no seu coração. Abra a sua Bíblia comigo em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 4. Evangelho de Lucas, capítulo 4. Todos encontraram? Tem algumas pessoas ainda passando as páginas ali. Vamos esperar todo mundo encontrar. Eu gosto de que nós manuseamos a Bíblia, porque assim nós temos mais intimidade com ela. Nós começamos a aprender mais a manuseá-la quando nós abrimos ela aqui no culto. Obrigada, minha querida. Lucas 4. A partir do versículo 1 diz assim: na minha Bíblia tem como título a tentação de Jesus. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Senhor Deus, queremos te agradecer por tua palavra, que ela é viva e eficaz, é mais cortante do que a espada de dois gumes, Senhor. Ela penetra, Senhor, no mais fundo da nossa alma. Ela separa a alma, Senhor, do espírito. Ela separa a medula da espinha, Senhor. Deus, no nome de Jesus, que ela vem fazer isso conosco nesta noite, Pai. Deus, abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, para que nós possamos entender a verdade do Senhor exposta para nós nessa noite, Deus. No nome de Cristo Jesus, Pai, nós te pedimos e oramos a Ti. Amém e graças a Deus. Pode se sentar no seu lugar. Irmãos, aqui fala que Jesus, ele estava voltando do Jordão cheio do Espírito Santo. O que acontecera antes desse momento que Jesus voltou do Jordão? Jesus, ele foi batizado por João Batista. João Batista estava batizando no deserto, em um rio chamado Jordão. E Jesus foi até ali para poder ser batizado também. Jesus sendo batizado, assim que ele foi erguido das águas, veio uma pomba, que é o Espírito Santo de Deus. Todo olho que estava ali pôde ver o Espírito Santo de Deus descendo sobre Jesus, repousando sobre ele. E também veio, todos escutaram uma voz estrondante do céu que dizia: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Os evangelhos todos vão nos confirmar isso. Mas a tentação de Jesus, ela é contada no evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas. Eu peguei o de Lucas porque o Lucas, ele é muito minucioso nos detalhes. Ele detalha muito as coisas que ele vai escrever. E por isso que eu peguei para nós podermos fazer essa exposição da palavra do Senhor nesta hora. Então vamos lá. Aqui diz que o Jesus Cristo, ele foi cheio do Espírito Santo ao sair do Jordão, e o Espírito Santo de Deus o impeliu, o levou até o deserto. Para quê? Para ser tentado. Aí, às vezes vem uma pergunta: mas por que Jesus precisava ser tentado? Ele não é o Filho de Deus, aquele Filho que Deus tem o maior prazer nele? Sim, é o Filho de Deus. E como Filho de Deus, ele precisava ser tentado para poder vencer e ser vitorioso. Assim como eu e você, muitas vezes somos tentados, muitas vezes somos provados, mas é para que nós venhamos ser vitoriosos, para que nós possamos entender que nós somos filhos de Deus e que Deus está do nosso lado. Depois, Jesus precisava ser tentado, sabe por quê? Porque ele precisava vencer Satanás. E se você for olhar no decorrer dessa leitura desse texto, nós vamos ver que o próprio Satanás vai tentar Jesus.
Satanás não manda um dos seus anjos, não manda um dos seus demônios. Ele vem ele próprio para poder tentar Jesus. E aí nós voltamos lá para Gênesis, lá quando Adão caiu, lá na serpente. Satanás possuiu uma serpente, o próprio Satanás, e ali ele tentou Adão, e Adão caiu, Adão pecou. Então ele mesmo veio tentar Jesus, porque Adão era o primeiro homem, era o primeiro representante da raça humana. Agora levantava um novo representante de um novo povo, da igreja de Cristo, a igreja de Deus. E esse novo Adão, esse último Adão, esse segundo homem, ele precisava vencer, porque o primeiro homem foi derrotado. O primeiro Adão, ele foi derrotado. Agora o último Adão precisava vencer para nos dar a chave da vitória. E ali Jesus foi tentado. Algumas pessoas, alguns pregadores dizem que Jesus foi tentado após os 40 dias. Mas Marcos e Lucas vai nos dizer que ele foi tentado durante os 40 dias. Veja comigo no versículo 2. Diz assim, durante 40 dias sendo tentado pelo diabo. Já imaginou, irmãos? Durante 40 dias, o diabo tentando, o diabo importunando, o diabo aprisionando e falando e tentando derrubar Jesus de alguma maneira. E Jesus firme ali na adoração, Jesus firme ali no jejum, Jesus firme na oração, Jesus firme ali relutando, e ele tentando, e ele tentando. Quando foi no final desses 40 dias, olha o que o versículo 2 vai nos dizer. Nada comeu naqueles dias, mas ao final desses dias teve fome. No final desses 40 dias, Jesus teve fome. Isso não significa que foi o final do jejum de Jesus. Significa só que ele passou 40 dias sendo tentado, e nesse último dia, quando fez 40 dias, Jesus teve fome. Aí Satanás achou, pronto, agora chegou meu momento, chegou minha hora. Porque Satanás, ele é assim. Satanás, ele gosta de aproveitar os momentos de fragilidade da nossa vida para poder tentar nos derrubar, para poder deixar-nos no pó. Mas o Senhor, aquele que está firme em Cristo Jesus, ele acha força para poder derrotar Satanás. E Jesus, ele estava firmado em Deus. Jesus estava cheio do Espírito Santo. Jesus não deixou a sua adoração, Jesus não deixou o seu jejum, e ele continua ali. E no versículo 3 vai dizer assim, disse-lhe então o diabo: se és o filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão. Olha que astuta de Satanás. Ele fala, você é filho de Deus, você não é o filhinho querido do papai? Então, mande aí que essas pedras se transformem em pão, para você se saciar. Primeiro, Satanás queria quebrar o jejum de Jesus. Jesus estava jejuando, e ele queria quebrar o jejum de Jesus. Ele queria que Jesus fizesse uma demonstração de poder. Tipo assim, eu não preciso depender de Deus. Eu tenho poder, para que eu vou ficar dependendo de Deus? Ou então ele podia falar assim, era como se Satanás tivesse dito para ele assim: você é o filho de Deus, você não precisa passar por isso. Você já tem força, já tem poder, já é o queridinho do papai, já está cheio do Espírito Santo. Para que você vai passar por isso? Sacia logo a sua fome. E muitas vezes ele faz isso conosco. Muitas vezes ele quer nos dar algo que não é para nós naquela hora. Muitas vezes ele quer nos dar algo que Deus não quer que nós façamos naquela hora. Mas ele quer que nós venhamos tomar posse de algo ilegalmente, sem a vontade de Deus, sem a presença de Deus. E foi isso que ele queria fazer com Jesus. Mas Jesus, ele estava firmado em Deus. E olha o que Jesus responde no versículo 5. No versículo 4, desculpem. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. Jesus aqui, conhecedor das escrituras, né? Ele usa então Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Vou ler para você o versículo inteiro, para você entender. O povo estava no deserto, e Deus disse algo para aquele povo, dizendo assim: eu te humilhei, e te deixei ter fome, e te sustentei com o maná, que não conhecias, nem os teus pais conheciam, para te dar a entender que não só de pão vive o homem, mas de tudo aquilo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Jesus, todas as suas respostas estavam dentro do contexto bíblico. Jesus ali explana então para Satanás: eu não vivo só de pão, mas eu vivo da palavra que sai da boca de Deus. Porque eu tenho que ter confiança no meu Deus. Eu tenho que estar firmado naquilo que Deus faz e quer para mim. Eu não posso desviar da palavra dele, porque o que ele tem para mim é muito maior.
Eu não posso deixar que as promessas de Deus se escapem das minhas mãos por conta de um desejo momentâneo. Eu não posso deixar que as promessas do Senhor escapem das minhas mãos por conta de um desejo carnal, a vontade de saciar a minha fome. Eu não vou deixar que isso aconteça. E muitas vezes Ele faz isso conosco, para que nós venhamos deixar que as promessas do Senhor nas nossas vidas venham escapar por deslizes nas nossas vidas. Muitas vezes nós não alcançamos aquilo que nós almejamos, que é sonho de Deus para a sua vida, porque nós olhamos de forma diferenciada. Com Sara e Abraão foi assim. Sara tinha uma promessa juntamente com Abraão, que seria pai de multidão. Mas Sara se achou que ela era muito velha, que ela não conseguia dar um filho mais para Abraão. E o que ela fez? Ela tentou dar um jeitinho na história. Ela vai e manda sua serva deitar com seu marido e ali possuir e ter um filho com ela. Mas aquele não era o filho da promessa. Aquilo que Deus te prometeu, querido, vai acontecer. Você não precisa burlar as leis do Senhor para poder alcançar aquelas coisas que o Senhor te prometeu. Você não precisa fazer coisas erradas para que aquilo que o Senhor te prometeu chegue até você. As coisas que o Senhor te prometeu vão chegar até você. Não precisa você se preocupar. Ore, confie. Foi Deus que te prometeu? Então confie, tome posse, meu querido. Mas Satanás, ele é astuto. Ele não desiste fácil. E aqui, Mateus, Marcos e Lucas está contando apenas as 3 últimas cartadas que Satanás dá, que eram aquelas que todo mundo cai. E aí ele dá essas em Jesus também. E ele dá isso toda hora em nós. Só que glória a Deus, porque o Senhor nos deu o Espírito Santo dele. E o Espírito Santo dele nos faz mais que vencedor. Glória a Deus que nós vencemos através de Jesus, porque Jesus venceu aqui. E olha o que Satanás faz com Jesus no versículo 5. E levando ele, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. E disse o diabo: dar-te-ei toda essa autoridade e glória destes reinos, porque ela foi me dada, e dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrados me adorares, toda será tua. Satanás é articuloso. Nós cantamos aqui que vem o teu reino, né? Os reinos da terra não são dele. Ele é mentiroso. Ele mente descaradamente para obter poder. Satanás mente descaradamente para obter a minha e a sua adoração. Ele quer dar a mim e a você algo que ele não possui. E com isso ele mente. A palavra de Deus aqui está nos mostrando uma mentira essa escandalosa de Satanás, quando ele diz que os reinos do mundo todo é dele. Não é dele. Salmo 2, versículo 2 também, acho que versículo 2 vai dizer que é uma promessa para o Filho, para o Messias, que todos os reinos da terra seriam do Messias. Todos os reinos é de Deus, e tudo que é de Deus é do Filho. Todos os reinos é do Messias. E Jesus sabia que o reinado dele não era terra, não era posses, não era glória de homens. O reinado dele era espiritual, o reinado dele era celestial, era algo muito mais poderoso daquilo que está aqui nas nossas vistas. Jesus sabia disso, mas Satanás tenta deslumbrar. Satanás tenta causar um deslumbre nos olhos de Jesus. E muitos de nós, se estivesse naquele lugar, naquela hora, talvez teriam caído. Porque a gente gosta de coisa boa, né? A gente gosta de poder. Mas, querido, nós temos que prestar muita atenção nessas coisas, porque Satanás, ele tenta a gente nesses pequenos detalhes. Aquilo que você mais almeja, de repente ele chega com a bandeja e te entrega. Mas tudo tem algo em troca. Tem em troca adoração, tem em troca bajulação. Querido, nós não podemos bajular coisas que vêm de Satanás. Deus já nos deu todas as coisas. A palavra de Deus diz que todas as sortes de bênção no mundo espiritual pertencem a nós. O Senhor já nos deu. E olha o que Jesus faz. Versículo 8. Jesus diz assim: mas respondeu Jesus: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e a só a Ele darás culto. Jesus usa novamente Deuteronômio. Agora Jesus usa Deuteronômio, capítulo 6, versículo 13, onde diz ali que somente a Deus nós devemos prestar culto. Somente a Deus nós devemos adorar. Querido, nós não podemos prestar culto a outra coisa, a outra criatura.
Muitas vezes nós achamos que idolatria é somente pegar um santinho e colocar numa parte da nossa casa e ficar adorando. Não, muitas vezes nós adoramos nossos filhos. Nós adoramos os nossos filhos muito mais do que Deus. Muitas vezes acontecem essas coisas. Isso é idolatria. Muitas vezes adoramos o nosso marido, adoramos as esposas, né, os maridos aí. Adoramos carros, bens materiais. A casa é impecável, ninguém pode entrar na casa, querido. Isso é idolatria. E o Senhor abomina essas coisas. Às vezes a gente está idolatrando alguma coisa, prestando adoração a tal coisa, e nós não sabemos o que nós estamos fazendo. Abra o teu olho nessa noite. Adoração e culto, ela somente é dada ao Senhor Todo-Poderoso. E o Senhor Jesus sabia muito bem disso. O Senhor Jesus estava firme na palavra. O Senhor Jesus, ele lia a palavra, ele meditava na palavra. Por isso que eu sempre eu levo as pessoas a ler a Bíblia, a abrir a Bíblia, a estudar a Bíblia, porque ela é o manual para nós vencermos a Satanás. Tudo o que nós precisamos está na palavra de Deus. E o crente, amado, que não lê Bíblia, é uma presa fácil diante de Satanás. Porque Satanás pode pegar a qualquer momento, porque a pessoa não lê Bíblia, e ela pode utilizar a Bíblia para poder manipular a pessoa. Satanás pode pegar pessoas, manipular pessoas, para manipular a Bíblia. Ao contrário, querido, preste atenção. Nós precisamos abrir mais a nossa Bíblia, estudar mais. Eu disse ontem, antes de ontem, lá para os Gideões, que hoje em dia a Bíblia está tão assim, acessível. Você tem no celular, você compra Bíblias de estudo. Nós abrimos o YouTube, tem um monte de estudo lá para nós podermos fazermos. Então, querido, nós devemos utilizar a palavra de Deus para vencermos Satanás. Mas Satanás, ele não para por aí. Ele continua. Agora ele tenta levar Jesus a afrontar a Deus. Veja comigo o versículo 9. Diz assim: então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és o filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito: aos teus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece em pedra alguma. Olha para você ver. Satanás, ele viu que Jesus, ele é amante da palavra, que Jesus é estudioso da palavra. Ele vai então tentar retrucar com o quê? Com a palavra. Satanás, ele conhece a palavra, de Gênesis a Apocalipse. Só que ele tem algo que nós temos algo que ele não tem. Nós temos a revelação do Espírito Santo de Deus. Isso ele não tem. Quando ele pega a palavra ali, ele pega e faz desuso da palavra, ele mente. A palavra de Deus na boca de Satanás é uma mentira, porque ele distorce completamente a palavra de Deus, tornando ela uma mentira. E aí ele tenta colocar dúvida no coração de Jesus. Ele falou: você não é o filho de Deus? Em primeiro lugar, ele quer pôr dúvida acerca da paternidade de Jesus. Ele quer pôr dúvida em nosso coração acerca da nossa paternidade. Muitas vezes nós nos perguntamos: eu não sou filho de Deus? Mas por que eu estou vivendo assim? Mas por que eu estou passando por essa prova? Mas por que eu estou enfrentando essa tentação? E Satanás começa com as suas mentiras aqui no nosso ouvido, tentando fazer com que a nossa identidade seja desfeita. A minha e a sua identidade, ela já foi marcada no céu. Você foi feito filho de Deus através do poder de Cristo Jesus. Ninguém nessa terra, ninguém no mundo espiritual pode tirar isso de você. Você é filho de Deus. Jesus te marcou. O Espírito Santo de Deus chegou e selou você. Não tem como você sair dessa marca do Espírito de Deus. O Senhor te selou, querido. Não venha Satanás tentar colocar mentiras na sua cabeça, não. Você foi escolhido. O Senhor te chamou, o Senhor te capacitou, Ele te trouxe até aqui. O Senhor te resgatou, o Senhor te libertou, te justificou. E na mente do Senhor, Ele já te glorificou. Sabia disso? Ele já te glorificou, porque o Senhor já está te vendo com o corpo glorificado. E aí Satanás vem com as mentiras dele. Mas aí ele também fala: pula daqui para baixo. O pináculo do templo era uma torre muito alta, era o lugar mais alto de Jerusalém. Todo mundo poderia ver aquela torre. E ele leva Jesus a tentar pular dali, porque ele sabia que se Jesus pulasse, os anjos poderiam vir para poder talvez salvá-lo.
Mas, querido, Jesus também, esse versículo que Satanás usa, é do Salmo 91. Só que é um salmo que ele usa de forma inadequada. Porque o Salmo 91 diz que a proteção é para aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. Aqueles que descansam na sombra do Onipotente. Aqueles que não desviam do caminho do Senhor. Aqueles que cumprem a ordenança de Deus. E se Jesus pulasse dali, Jesus estava cometendo um grande pecado. Ele estaria se desviando das ordenanças do Senhor. E aí Jesus responde aqui no versículo 12. E Jesus respondeu: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus, mais uma vez, ele vai usar a palavra de Deus para poder ali combater a Satanás. Jesus vai usar Deuteronômio, capítulo 6, versículo 16, que diz assim: não tentarás o Senhor teu Deus, como tentastes em Massás. Massás foi um lugar onde o povo que estava no deserto, que saiu do Egito, foi para o deserto. Eles viram o mar se abrindo na frente deles. Eles viram Jesus, o Senhor afogando todos os cavaleiros ali de Faraó e dando salvação para eles. Mas quando eles chegam em Refidim, eles começam a murmurar, começam a brigar com Moisés, começam a dizer: você trouxe a gente que vai morrer nesse lugar de sede, de fome. Aí Deus chama Moisés e fala assim: vai lá na rocha, toca a rocha que vai sair água. Isso está lá em Êxodo, capítulo 17, versículo 1 até o 7. Ele fala: vai lá, vai sair água. E aí aquele lugar ficou chamado de Massás, porque ali o povo tentou o Senhor. O povo queria ver o poder de Deus. Eles queriam saber se realmente Deus estava com eles. E o que eles precisavam fazer era somente crer que o Senhor estava com eles. O Senhor já tinha feito maravilhas e prodígios ali diante deles. Mas eles não, eles intentam o Senhor. Queridos, e quando nós queremos fazer que Deus manifeste a sua glória, Deus já está aqui. Mas nós queremos algo, nós queremos que o Senhor prove tua presença. O Senhor não precisa provar que Ele é Deus, Ele não precisa disso. O Senhor não precisa provar que a presença dEle está aqui. Eu posso sentir, você pode sentir, nós podemos sentir. Não precisa que um vento comece aqui a fazer redemoinhos aqui para que Ele prove que Ele está aqui. Ele não precisa disso. Isso é tentar a Deus. E quando Jesus, se fizesse isso, pulasse do pináculo do templo, Ele estaria tentando a Deus. Ele estaria pecando contra Deus, porque ele estaria pondo Deus à prova. E aqui Jesus é muito sábio. Jesus diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Querido, o que nós precisamos fazer é somente acreditar em Deus. O Satanás vai tentar distorcer a palavra de Deus, assim como ele fez lá em Gênesis, né? Lá em Gênesis com a mulher, Gênesis 3, Gênesis capítulo 3, versículo 1 diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor tinha criado, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comerás da árvore do jardim? Respondeu a mulher: não, do fruto das árvores nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que vocês comerem, os vossos olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, e tereis conhecimento do bem e do mal. Olha como Satanás é sagaz. Deus disse uma coisa para Adão e Eva, disse: olha, daquele fruto não pode comer. Aí Satanás fala: não é bem assim não. Você comer, bobo, você vai morrer não. Você só vai abrir seus olhos, seu entendimento vai abrir, você vai ficar igual Deus. Então foi aqui também que Satanás tenta Jesus da mesma forma. Mas Jesus, ele sabe em quem ele tem crido. Jesus, ele sabe que o Senhor era com ele. Ele sabia que as coisas iriam acontecer no momento certo. E Satanás então, versículo 13 aqui de Lucas. Vamos voltar para Lucas aqui. Versículo 13 de Lucas diz assim: passada foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Então Marcos e Lucas vai trazer essa informação para nós, que Satanás, ele se afastou de Jesus, porque naquele momento ele foi esgotado. Tudo que tinha na manga ali, esgotou.
Nesses 40 dias esgotou todas as tentações que ele podia fazer com Jesus, esgotou, Jesus venceu todas. E aí, Lucas vai dizer que ele apartou dele até momento oportuno. Ele não desiste, querido, ele não desistiu de Jesus. E ele não vai desistir de fazer a gente falhar. Mas quando nós entramos para o reino de Deus, a palavra de Deus nos declara que nós somos mais do que vencedores. Porque Jesus venceu ele naquele deserto. Ele continuou tentando Jesus. Durante toda a trajetória de Jesus sobre a terra, no seu ministério, ele tentou fazer Jesus parar. Pessoas endemoniadas apareciam na frente de Jesus. Até os amigos de Jesus tentaram impedir que Jesus fosse crucificado, né? Pedro um dia falou que não ia deixar que isso acontecesse. Mas o que Jesus falou? Para trás de mim, Satanás. Jesus reconheceu que era Satanás que estava falando na boca de Pedro. Satanás, ele usou os fariseus para tentar matar Jesus de forma diferenciada, que não fosse através da cruz, como era profetizado pelo profeta Isaías. Mas nada disso adiantou, porque Jesus chegou até o fim. E quando lá naquela cruz, Jesus diz, está consumado, ali foi a vitória triunfal. Jesus venceu todas as hostes, toda a potestade, todo o domínio das trevas. Satanás foi vencido quando Jesus diz, está consumado. Está consumado, tudo foi feito da forma que o Pai quis. Jesus obedeceu até o fim, até a morte de cruz. E Ele consumou tudo aquilo que Ele veio fazer aqui nessa terra. E eu e você temos uma missão para fazermos aqui. Não desista no meio do caminho. Não deixe que Satanás venha enfiar mentiras na sua cabeça. O Senhor Jesus, Ele já venceu. O Senhor Jesus, Ele diz que Ele já venceu o mundo. Mas nós temos que ter bom ânimo. Nós temos que perseverar. E a palavra de Deus vai nos dizer aqui em Hebreus 2, versículo 18 diz assim: pois naquilo que Ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que estão sendo tentados. Talvez você nessa noite, nesse dia, está aí no seu lugarzinho falando, Deus, mas eu estou passando por tanta tribulação, eu estou passando por umas dificuldades tremendas. Querido, o Senhor Jesus está contigo. Ele passou por tudo isso. O Senhor Jesus, Ele te ajuda. Talvez você não consiga ver a ajuda do Senhor, mas Ele está no teu lado, porque a tua palavra nos diz que Ele é poderoso para nos socorrer no momento oportuno. Fica firme no Senhor. A palavra de Deus também nos declara, também em Hebreus capítulo 4, versículo 15, diz assim: porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, Ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Pensa numa tentação aí, que talvez você fale assim, não, essa aqui Jesus não passou. Passou. Ele passou para poder te socorrer. Na hora que você estivesse passando, Ele pudesse te socorrer com um braço forte, com uma mão forte, te fortalecer. Ele é um Senhor que passou por todas essas coisas. E ainda diz assim no versículo 16 de Hebreus 4: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graças para socorro em momento oportuno. O Senhor vai te dar socorro, o Senhor vai te libertar, o Senhor vai chutar Satanás para longe de ti no momento oportuno. Você é mais do que vencedor, você é vitorioso. Jesus já venceu Satanás, Jesus já venceu ele. Aquilo que eu e você não poderíamos vencer, Ele venceu por mim e por você, quando entregou a sua vida. Ei, anime-se, o Senhor é contigo. Anime-se, você não está sozinho nessa batalha, o Senhor já venceu todas elas. Anime-se, 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 anime-se. Alegre o teu coração no Senhor. Por isso, querido, que eu não me desanimo. As coisas podem vir, mas eu quero estar firme no Senhor, porque as tentações, as provações, o deserto, elas não são para te matar. O deserto, a tentação não é para me matar, mas sabe o que? É para te qualificar, é para me qualificar como filha, como serva do Deus vivo. Ei, você vai vencer, você já é mais do que vencedor. Você já entra nessa batalha vencedor, querido, porque o Senhor venceu. As guerras que o Satanás, se ele colocar na sua vida, não vão te matar.
vai te fazer mais forte. Ele vai tentar sim te desqualificar como filho de Deus, mas o Espírito Santo vai estar te segurando, e o Senhor vai te dar segurança nele, e você vai entender que você realmente é um filho de Deus. Tiago, no capítulo 1, vai dizer que nós temos que passar por provações com muita alegria, porque isso produz em nós perseverança. Querido, que a palavra do Senhor penetre na sua alma, que te dê ânimo, que te dê garra, te dê unção, e que você possa sair daqui mais triunfante ainda do que você já é. Talvez você não entendia porque você está passando por essa situação, mas o Senhor te declara: eu estou contigo, eu não te deixarei, eu não te desampararei, porque o Senhor prometeu que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. E eu creio que o Senhor está comigo, está com você em qualquer situação que você possa passar. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te ilumine em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, Pai amado, que essa verdade do Senhor possa penetrar no fundo da nossa alma, que nós não venha temer a Satanás, mas que nós possamos fazer como declara a Tua palavra, que nós possamos nos submeter a Ti, Senhor, e que nós possamos, meu Deus, lutar contra Satanás, porque Ele fugirá de nós. Não somos nós que vamos fugir dele, é Ele que vai fugir de nós, porque nós estamos submetidos à Tua autoridade, Senhor. Nós estamos submetidos, Senhor, a obedecer aquilo que o Senhor colocou para nós, e por isso, Senhor, nós não tememos a Satanás, porque ele é um derrotado. O Senhor Jesus já derrotou ele, Pai, e por isso nós cremos na nossa vitória, como igreja do Senhor, como filhos do Senhor. A vitória já é nossa, Pai. Nós somos declarados mais do que vencedores em Cristo Jesus, aquele que nos fortalece para sempre. Amém, glória a Deus. Deus te abençoe, meu amado.